Eu sou o Padre Gabriel Natan e você está no Convocação Podcast. O nosso convocado de hoje é meu xará. Ele é missionário, pregador, a lista é grande, músico, autor de livro, é dentista, mas é... Cirurgião bucomaxilofacial. Isso, cirurgião maxilofacial. Enfim, é esse rolê todo. O nosso convocado de hoje para o Convocação Podcast é o Gabriel Marques. Seja bem-vindo. Obrigado, padre. Boa tarde, viu? Que alegria nós estarmos juntos e reunidos para que nós possamos conversar. O Gabriel, assim como eu, ele também é natural do interior de São Paulo. Sim. Eu sou de Itu, ele é de Presidente Prudente. Mas, Gabriel, há quanto tempo que você está em Blumenau? Eu vim pra cá, né? Vim parar aqui faz 1 ano e 2 meses. 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Então, mais ou menos, eu fui criado a vida toda em Presidente Prudente, saí alguns anos para estudar, mas nunca arredei o pé de lá. Talvez é o lugar mais longe que eu vim parar foi aqui, Blumenau. Depois de mais de quase 3 décadas de vida, eu vim parar pra cá. Gabriel, você sempre foi católico? Você sempre foi de igreja ou você teve uma fase desviado? Aqui o povo já sabe. Já quer saber, já. Na verdade, eu sou filho de pais não praticantes. Meu pai é agnóstico, não vai em nenhuma igreja. A minha mãe era um pouco católica, um pouco evangélica, um pouco de tudo. Eu fui criado, basicamente, a família toda dos meus avós, assim, são todos evangélicos, não tem nenhum católico. Católico é só eu e minha avó, minha afinada avó por parte de mãe. Talvez foi por causa disso, e assim, desde pequeno mesmo, é uma das coisas que talvez Deus já tinha preparado, é que eu morava a 1 quarteirão da igreja. Então, sou de Presidente Prudente, mas fui criado numa cidade bem pequena, tipo um distrito de Prudente, é como fica daqui a Gaspar, assim, que é Alfredo Marcondes. E lá em Alfredo Marcondes, é uma cidade de 5 mil habitantes, e lá só tem uma igreja. E a igreja ficava no centro da cidade. Eu morava a 100 metros da igreja. Então, nossa, do lado. É do lado da igreja. No quintal da casa. No quintal da casa. Então, na verdade, foi algo que Deus foi me convidando, né? Isso também facilitou para que eu tivesse uma vivência. Então, assim, comecei muito jovem. É uma curiosidade, eu fui batizado na igreja, tanto é que a prova que eu sou filho de pais não praticantes, que eu tenho uma foto até hoje que eu fui batizado com 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, tem a foto lá, todos os nenezinhos pequenos, e eu lá, marmanjo, sentado lá da minha avó, que é minha madrinha, sentado lá para ser batizado. E eu fui só batizado realmente porque a minha avó queria que um dos meus tios era um ministro da Eucaristia e queria que eu fizesse catequese. Então aí não tinha jeito, né? Para fazer catequese tem que fazer o batismo. E eu acabei sendo batizado com 7 anos. Mas talvez isso daí já foi um propósito que Deus já foi me convidando ali, já se criou ali uma intimidade muito forte com Deus, e conforme foi passando eu tive os meus caminhos que acabei saindo, voltando, mas sempre participei de grupo de jovens, depois fui pro movimento dos acampamentos. Tive uma parte sim na minha juventude que a gente dá aquela afastada, esfriada, né? Porque faz parte do nosso eu, do nosso pré-adolescente, da nossa revolta adolescente, mas nunca deixei de ser muito fervoroso nos caminhos do Senhor, assim. Mas nesse seu período da infância, fez a catequese, logo Sim. Você já começou com as experiências dentro do acampamento ou não? Não, eu falo que a minha experiência com o Senhor foi... Tem muitas pessoas que gostam de falar, né, padre, que existem pessoas que têm as experiências de graça, né? E a minha experiência, foi conhecendo primeiramente a desgraça. A desgraça no sentido de muita dificuldade. Que lembra que eu falei que meus pais não eram praticantes, né? Sim. E eu tive muitos problemas com eles dentro de casa, separação, problemas de alcoolismo. Então eu tive que conhecer Deus, onde que muitas vezes a gente não conseguia enxergar Deus. Então eu era um jovem de ali 10 anos, 12 anos, uma criança,
tendo que me apegar em algo que eu já sabia que eu tinha junto, no meio daquele caos, daquela escuridão, e eu conheci Deus ali. Eu falo que a minha primeira experiência de fé não foi na igreja. Minha primeira experiência de fé foi dentro da minha casa, conhecendo o que não pode ser feito, o que a gente não pode fazer de forma alguma. E isso é o que eu levo para a minha vida, é fazer aquilo diferente do que os meus pais fizeram. E conhecer isso foi, eu falo assim que tem uma frase que até um amigo meu fala que não existe pessoa forte sem passado, com um passado fraco. Então eu tenho muita, não orgulho do meu passado, mas eu gosto muito de falar, porque é onde que hoje, graças a Deus, eu consegui me curar de todas essas feridas, mas foi através do meu passado que talvez eu consegui criar essa proximidade com Deus, porque eu conheci Deus onde que eu tinha tudo para não ver Deus. E mesmo assim, Deus mostrou a sua face naquele momento para mim. Entendeu? E você tinha por volta de que idade? 10 anos. Foi seu primeiro campus? Não, primeira experiência com Deus. Eu comecei as experiências de acampamento quando eu tinha 13 anos de idade. Antes de 13 anos de idade, se você pegar, tem fotos minhas que eu já ia no grupo jovem, já ia pra igreja, todo domingo eu tava na missa sozinho. Olha que bonito. Com 10, 11, 12 anos eu tava na missa. Até o meu pai fala até hoje, falava assim, ó, agora tá explicado. Meu pai fala hoje, que eu tenho um relacionamento muito bom com ele hoje. E ele fala, agora tá explicado, porque o Gabriel sempre gostou de igreja. Nunca vi, eu nunca sei. Do nada ele ia pra igreja, do nada pra igreja. Então, desde criança, foi um chamado que Deus talvez estivesse me convidando ali, né? E você já em alguma fase pensou em ser padre? Já pensou? Na verdade, quando eu tinha 14 anos, né? Eu sou grato até hoje a um padre que tá até hoje na minha comunidade. Até hoje, lá em Alfredo Marcondes, que acho que ele tem uns 40 anos que ele tá lá. Nossa, ninguém mais tira. Não, um abraço, o padre João Gussi chama. E o padre, ele acompanhava muito a situação da minha família, porque como eu era da igreja, né, então ele tentava orientar, e por incrível que pareça, por mais que o meu pai não é católico, meu pai é muito amigo do padre. Então eles desenvolveram uma amizade, confiança e tal. E meu pai era construtor, meu pai era mestre de obra, então sempre reformava a igreja, então as reformas da igreja foi sempre ele, assim. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, ele falou, você quer fazer uma experiência vocacional? Mas aquilo ali talvez não era um chamado, era porque ele estava vendo todo o inferno que eu estava vivendo dentro de casa, devido à separação dos meus pais, tudo isso. E ele também me chamou e falou, já que talvez você gosta tanto da igreja, vá fazer uma experiência vocacional. E aí eu fui, virei seminarista por 21 dias, mas naquela hora foi algo que talvez pela minha fase pré-aborrecente, né, pela minha fase um pouco de conseguir discernir que ali a mudança da pré-adolescência para adolescência é um descobrimento do nosso eu mesmo, né, então eu acabei não seguindo, mas encontrei outras maneiras de seguir algum chamado e a vocação de outra forma, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tinha falado no início, mas o Gabriel ele é casado, depois nós iremos entrar também nesse assunto. Mas Gabriel, em que momento que você se descobre cantor? Uhum. Em que momento que se dá também o despertar para ministrar a palavra? Olha, para você ver como que Deus prepara as coisas, né? Quando eu era criança mesmo, eu ia para a escola e eu era um bom aluno. Assim, se você perguntar para as minhas professoras lá, eu sempre fui um bom aluno. Independente de tudo isso, eu sempre tentei ser. Mas você foi tu era muito bagunceiro? Não, porque assim, ó, eu posso ter todos os problemas, mas a minha mãe, quando eu era criança, ela me deu uma educação assim, que assim, tinha que respeitar professor. E a minha mãe, sabe aquela mãe que do nada ela chegava na escola de fininho, você olhava na porta, você tava bagunçando, sua mãe tava lá? A minha mãe, ela aposentou muito cedo. Então ela virou Amigos da Escola. Lembra do Amigos da Escola que tinha da Rede Globo? Amigos da Escola era um programa que as pessoas se solidarizavam com a escola e viravam voluntárias. E minha mãe virou voluntária na escola e foi trabalhar na biblioteca. Olha só. Aí minha mãe era voluntária na biblioteca de manhã, justamente quando eu estudava.
Ah, mas não teve a fase assim de ser Não, uma criança lá pra girar. Não, depois, na minha adolescência, sim. Não, porque eu fui numa infância que eu era criança, né? Não, Aquela que era o terror das a minha fase, festas, de tudo. a minha fase de revolta foi ali com uns 15, 16 anos. Foi a época que eu desviei. Desviou, eu gosto desse termo. Que o Mas, povo já sabe. mas quando eu era criança, sempre fui um aluno muito exemplar, assim, no sentido de gostar de fazer de ter boas notas, de tentar fazer o melhor. E quando as professoras falavam assim, nossa, tinha uma professora minha de matemática, ela dava uns trabalhos, e eu pegava os trabalhos, e outra professora de inglês, ela pegava e dava curiosidades pra gente explicar. E eu ia lá na frente, eu explicava, eu falava, não sei o quê. E essa professora sempre falava, você vai ter um dom para ser palestrante, você fala muito bem. E nisso, é uma coisa que foi passando, assim, sabe? E eles falavam, não, você explica muito bem, você fala muito bem. Isso eu já era criança, eu nem entendia os propósitos. E aí, conforme foi passando o tempo, nos grupos de jovens, eu sempre tinha vontade de ministrar a palavra, de falar um pouco de Deus, que aquilo lá me tocava muito, eu queria falar de Jesus, eu queria falar de Deus, queria falar de Deus. E assim, a experiência com a música foi, devido a minha, eu até brinco, né? Tudo isso, eu tinha projetos sociais nessa cidade e lá nas outras cidades. E eu comecei o primeiro relacionamento que eu tive com música, meu pai me deu um teclado, aquele Cássio, um Cássio bem antiguinho assim. Sim. E eu tentava tocar alguma coisa e não sabia nada, não tinha aula, não tinha nada. E aí eu lembro que abriu inscrições de um projeto social que tinha lá pra banda e fanfarra, lembra? Banda e fanfarra? E aí eu me inscrevi, me candidatei pra tocar. O primeiro instrumento que eu aprendi foi instrumento de sopro, foi tocar trombone. Nossa, então eu tocava trombone e depois eu fui tocar. Você sabe isso ainda? Ainda não, acho que não, mas faz muito tempo. E depois... não praticou? Não, aí fiquei nesse projeto e depois eu vi lá que era mais legal, né? Criança, né? Era mais legal o pessoal batucando. Então era a percussão. E aí eu fui tocar percussão. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, tava tocando percussão. Uns meninos vizinhos da minha casa falou, Gabriel, você toca? Por que você não... Vamos fazer um batuque aqui, eu toco violão, o outro canta, e você batuca aqui, a gente montou uma banda. A gente montou uma bandinha de colégio, só que eu só batucava. E eu só arranhava pra cantar. E aí chegou passou um tempo, que daqui a pouco eu olhava essas pessoas, aquele menino tocava violão, eu olhava ele tocando e eu falava, poxa, deixa eu fazer uma nota. Ele me emprestava o violão e eu começava a tocar. E aí fui aprendendo uma nota, daqui aprendi outra, daqui a pouco eu tava tocando violão. Aí eu comprei um pequeno violão e fui aprender em casa. E aí a primeira experiência que eu tive com música foi num coral da escola. Que aí era um coral da finada, que Deus a tenha, chamava Diomar, a moça. E a Diomar, ela ensinava todo mundo, tal, e eu achava um máximo o coral, assim. Só que na época eu era, sabe aquele pessoal que canta, que fica lá no fundo, que não canta nada, sabe? Tinha os solistas lá e a gente só ficava lá. Só que aquilo lá foi me ajudando a desenvolver uma habilidade musical, e eu fui desenvolvendo, até que chegou as oportunidades para começar a cantar nos grupos de jovens. Comecei a cantar no grupo de jovens, daqui a pouco eu tava cantando na missa, daqui a pouco eu tava cantando junto com outro grupo também lá na igreja e foi indo. Aí entrou o acampamento, aí a gente começou, aí eu fui fazer aula de violão, fazer aula de canto, né, para melhorar algumas coisas. Foi essa a primeira experiência. Foi na igreja. Eu falo que a primeira experiência de música eu sempre toquei sempre na igreja. Depois, no período desviado, eu tive uma dupla sertaneja. Não era Gabriel, meu nome era Rodrigo. Era Rodrigo e Isabela, é o meu nome artístico, mas também não deu certo. Nossa, que suave. Mas também não deu certo e tá tudo certo, entendeu? Nossa, Rodrigo, essa foi ótima. Tô de nome aqui. Rodrigo e Isabela, e aí depois eu acabei continuando, eu falei, não, é pra eu ficar na igreja mesmo. Aí vocês tocavam em barzinhos, em festa? Tocava em barzinho, em festa. Na noite? Tocava na noite. E eu tocava, e aí, lembra que eu falei da percussão? Sim. E o primeiro instrumento que eu dominei mesmo foi a bateria. E aí eu tocava bateria na noite.
Isso aí eu toquei uns anos, assim, bateria na noite para poder ganhar os trocos. Foi o período que eu me desviei, assim. Aí era faculdade já? Não. Não, aí foi um pouco antes da faculdade, né? Porque antes, aí depois da faculdade, aí eu fui fazer faculdade, aí já mudou todo o cenário. Mas quando que você se viu assim, não? Em que fase que foi que você se viu como pregador e como músico? A fase que eu me vi como pregador foi assim, na minha juventude eu estava em alguns outros movimentos, acampamentos, já falava, já pregava, né? Mas a fase da decisão mesmo foi assim, quando eu entrei na faculdade, que eu voltei mesmo pro caminho, que isso já tem uns 12 anos, 15 anos atrás, que eu falo que é 15 anos a minha caminhada, que eu falo que foi quando eu tive aquela girada de chave, desculpa que aí Jesus te pega assim, com os 2 pés no peito e te manda pra parede, assim, foi essa fase, porque eu sempre era um cristão assim, um pé lá, um pé cá, um pé lá e um pé cá. Isso por volta de 2011, então. Não, foi um pouquinho antes, 2010 ali. 2010 foi o ano assim da virada de chave ali. Foi ali quando eu fui numa missa de cura ali que Jesus falou comigo, falou, ó, ou você volta ou você volta. Ou você volta ou nós vamos conversar. E foi Você falou, eu não quero conversar. Eu não quero conversa. Tá bom, acho que eu vou voltar. E foi a hora que... Como a ovelha perdida. E foi a hora que eu já tive aquela mudança de chave, mas não... A mudança que eu falo, mudança de me transformar como pessoa, né? E eu falo que Jesus... Aí foi aquela mudança mesmo que Jesus foi me lapidando, sabe? Ó, tira um pouquinho disso, coloca isso daqui, sabe? Ó, isso não é de Deus, tira isso da sua vida, sabe? Foi essa fase. E tá me lapidando até hoje, tá? Mas, então, você teve essa fase, entrou pra faculdade em que ano? Eu entrei... A primeira faculdade que eu fiz foi Direito, né? Eu fui bolsista de um programa do governo e eu fiz Direito de 2010 a 2011, né? Foi a fase que eu fiz Direito. E eu sempre tive vontade de ser dentista, mas eu não tinha cacife, né? Não tinha dinheiro. Vindo de uma família muito humilde. E aquilo ali foi... Quando veio a virada de chave... Lembra que eu falei da virada de chave em 2010? Deus começou a falar comigo. Se você quer fazer, você precisa fazer então o que você gosta. Vai que eu vou te ajudar, sabe? E assim, e foi a hora que eu fiz prestei a prova do Enem, fiz o SISU e consegui a bolsa do ProUni, né? Na verdade eu formei na minha cidade, no interior de São Paulo, mas era para eu ir, eu tinha passado também na Federal em Alfenas, ficava a mais de 1.000 quilômetros. Só que aí eu consegui, pela graça de Deus, ficar em Prudente, né? Aí eu passei na faculdade. Na faculdade de 2012 eu passei para fazer odonto. Só que aí veio o segundo problema. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu só tinha força de vontade. Você tinha um sonho. Eu tinha um sonho. E uma matrícula. Eu tinha um sonho, uma bolsa e Deus do meu lado. E mais nada. Já é suficiente. Já é o suficiente. Eu falo mais nada, eu falo no sentido de material. Eu não tinha nada. E foi a hora que aí Deus começou a colocar o caminho, e aí foi a hora que Deus, eu falo, no primeiro semestre já da faculdade, com 2 meses, me apresentou a Fernanda, minha esposa. Então eu conheci ela no primeiro, a gente praticamente viveu todo o período da faculdade junto. Então porque eu conheci ela no primeiro semestre. Mas era também dela, não? Ela estava no primeiro semestre da faculdade dela e eu estava no primeiro meu. Ah, que bacana. Então aí casou. Aí com uma área de saúde. Aí a gente estudava no mesmo campus. E aí a gente morava relativamente perto. Na verdade, assim, eu morava... Tem a faculdade lá no Oeste, quem sabe, em Presidente Prudente, tem um calçadão bem grande, assim, ela fica ali no Jardim Bom Giovanni. Então eu morava pra cima, passava esses 2 calçadões, do outro lado ela morava. Então, eu morava de um lado do campus e ela morava do outro. Ah, que bacana. Mas relativamente perto, assim, dava uns 700 metros um do lado do outro. E é isso. E aí Deus me deu a força de vontade, e aí nessa força de vontade aí fui trabalhar, aí foi a época que eu fui trabalhar, eu trabalhei. Então aí também eu não tenho vergonha de falar isso, né? Mas quando eu fui fazer faculdade, tudo que você pensar eu fui. Eu fui presidente da Atlética, fui mestre da bateria, lembra do batuque? Sim. Da bateria, fui promotor, trabalhei como garçom. Nossa, promotor. Promotor. Nossa, que coisa antiga. Fui promotor, trabalhei como garçom, barman,
Para quê? Para poder angariar, porque a faculdade em si de odontologia, para quem está fazendo, sabe, o material é caro. E a faculdade lá não fornecia. Mas a faculdade era pública. A faculdade era paga, particular. Eu estudava como bolsista na faculdade particular. Ah, entendi. E aí a faculdade, por ser particular, então ela tinha as regras assim, o professor pedia tal material, tinha que estar com tal material. Se você não tivesse, você ficava sem nota. E aí você tinha que se virar nos 30, né? E aí eu trabalhava, eu me virava. E nisso aí sobrava tempo pra ir pra igreja. E era isso, entendeu? Mas, Gabriel, uma das coisas que você também faz é ser um influenciador, trabalhar nas redes sociais. Sim. Quando que você começou esse período de também ser evangelizador nos meios digitais? É assim, ó. Eu cheguei na internet quando, sabe, Matusalém tava lá, sabe? Então, talvez foi um... Eu cheguei na época... O meu perfil é de 2013. Nossa. O meu perfil do Instagram, 2012, quer dizer. Então, assim, eu tava conhecendo Jesus. então, e aí, como que foi? Lembra que eu falei que eu sempre tive vontade de evangelizar? Sim. Muita vontade. E nessa época, eu tava vivendo um período numa paróquia que eu tava sem espaço para nada. Assim, aconteceu algumas coisas que eu fui ficando de lado, eu fui percebendo isso, fui ficando de lado. E eu falava assim, eu não vou deixar de evangelizar, eu não vou deixar de anunciar Jesus. E aí, teve um dia que eu peguei meu celular, falei, tinha uma pessoa, um dia eu tava lendo a liturgia diária, e eu leio todo dia de manhã a liturgia diária, eu faço uma reflexão sobre ela. E eu falei, eu acho que sabe o que eu vou fazer? Eu tinha um amigo que estava passando por uma situação muito difícil. Eu falei, eu vou ler essa liturgia diária, vou colocar um fundo e eu vou fazer uma reflexão. Isso era um áudio. E eu mandei para ele. Daqui a pouco ele pegou e mandou para a mãe dele. Que a mãe dele mandou pra tia dele. Que mandou no grupo. E daqui a pouco ele falou, Gabriel, isso aqui tá muito bom, cara. O pessoal gostou muito, você poderia fazer mais. Mas por que você não faz um vídeo? Isso um amigo meu falou. Ah, que bacana. E aí eu falei, então eu vou fazer vídeo. E aí eu comecei a fazer vídeo. Aí no primeiro, desculpa, que eu sei, ó, quem tá assistindo sabe muito bem que eu tô falando agora. No primeiro, o pessoal falava que ele é louco, ele é doido, falando isso. Daqui a pouco começou a tomar corpo, aí as pessoas começaram a olhar pra mim. Não no sentido mas, o que ele tá fazendo é algo diferente, porque realmente muitas pessoas não faziam isso. E aí eu comecei a evangelizar, e aí eu falei, isso eu aprendi como se fosse um espaço que eu tinha pra poder evangelizar. Eu acho que nem tinha, não sei se tinha ainda na época Instagram. Não, depois, aí depois essa fase aí já foi depois foi Face, e depois foi um pouquinho, foi ali em 2016, 17 isso. Sim, eu sempre fui uma pessoa, eu tô falando que eu tive no começo, o Instagram, minha conta é antiga, né? Mas eu comecei com isso quando começou os vídeos do Instagram, que era 2017, mais ou menos, 2018. Porque antes era o Snapchat. Então assim, 2017, 18 ali, quando era muito difícil ainda, era carregamento, para carregar era muito difícil, o vídeo era só 1 minuto, então assim, era difícil. Então, eu não me lembro bem o ano, mas assim, eu sei que eu cheguei um dos primeiros, assim. E aí eu comecei a fazer e aí começou a tomar um pouco de proporções maiores, porque os vídeos eram orgânicos, assim, eu pegava e falava. Quando eu saí da faculdade, isso era 2017. Tu se formou? Formei, e aí eu fui fazer residência em cirurgia bucomaxilo. E aí era 2017 o ano, lembro até hoje que isso aconteceu. Do nada, toca o meu telefone 10 horas da noite. 10 horas da noite. Toco o meu telefone, eu tinha feito um vídeo sobre o amor de Deus. 10 horas da noite, toco o meu telefone, quem que era? O meu preceptor, o chefe da minha residência. Falei, tava imprudente, falei, ferrou. Falei, o que eu fiz de errado? Tinha acabado de sair. Gabriel, tudo bem? Tudo. Tô ligando porque eu queria te parabenizar e te agradecer. Eu falei, por quê? Cara, eu recebi um vídeo seu e eu tava com um problema muito grave. Nossa, mas podia ter ligado nesse horário, né? Então, não podia ter esperado o dia seguinte. Não, mas quando ele ligou, ele tava aos prantos. E eu acabei, ele falou assim, eu sei que eu não sei porque eu tô falando isso, porque eu sempre te tratei, você é um excelente aluno e tal,
Mas isso não importa agora, mas eu tô te ligando porque você conseguiu. Eu assisti o seu vídeo e eu e a minha esposa e a minha filha, nós acabamos de nos reconciliar através do seu vídeo. Ah, que lindo. E aí eu falei assim, só que detalhe, o vídeo tinha sido soltado em Prudente. Eu mandei para um grupo em Prudente. Sabe onde que ele estava? Lá em Campinas. Interior. E aí, assim, de Prudente a Campinas fica 500 quilômetros. Do nada, as coisas começaram a ganhar proporção. Aí quando ele me encaminhou o vídeo, já tava encaminhado com frequência, sabe? Sim. E aí eu falei assim, e daqui a pouco aí eu fazia um vídeo, e nessa época assim, eu fazia um vídeo, dava muita curtida, muita coisa. Até que eu fiz um vídeo também, eu fiz o mesmo vídeo, eu falei, agora eu tenho que profissionalizar. Agora eu falei, não que profissionalizar no sentido, mas deixar os vídeos mais bonitos, deixar algo mais apresentado. Aí o primeiro vídeo que eu gravei foi O Amor de Deus. Aí o primeiro vídeo que eu bati no Instagram, isso já era 2019, 2020, desculpa, um pouquinho antes, 2019, antes da pandemia, começou os Reels ali, o primeiro vídeo bateu 2 milhões. Aí o mesmo vídeo, O Amor de Deus. Aí foi a hora que a gente começou a desenvolver esse trabalho de evangelização nas redes, mesmo justamente para tentar algo que começou do nada, assim, que de forma despretensiosa, apenas porque eu queria anunciar Jesus, se transformou em algo que a gente perdeu até o controle, né? E hoje, no caso, você é professor? Eu sou professor universitário. Mas também atende... Eu atendo no meu consultório. E como que é a sua evangelização com seus alunos e também dentro do consultório? A minha evangelização, assim, padre, eu acho que Jesus, nós, principalmente como católicos, como seguidores de Cristo, nós precisamos colocar Jesus em tudo na nossa vida. E não colocar Jesus de maneira artificial, tá? Não é postar que eu tô na igreja, não é postar que eu estou numa santa celebração. É colocar Jesus verdadeiramente dentro da gente. E é no olhar, é na fala, é na mansidão. Muitas vezes as pessoas que chegam, principalmente os meus alunos, alguns sabem o que eu tô falando, até, as pessoas chegam na faculdade para fazer uma aula e elas estão feridas. Foi um dia difícil, um dia cansativo, o chefe pegando no pé, briga com pai e mãe, e às vezes tudo que ela quer é silêncio, e às vezes até uma palavra de acolhimento. E a forma que você consegue evangelizar, que você consegue quebrar, às vezes, a barreira das pessoas, é você conseguindo evangelizar de forma acolhedora. Então as pessoas sabem, no meu consultório, eu sempre procuro evangelizar da forma acolhedora. Então todos os pacientes para mim são todos iguais, são meus irmãos em Cristo, são os irmãos em Cristo Jesus, então eles vão ser tratados como eu gostaria de ser tratados. E tem pacientes assim que gostam tanto, assim, que veem, né? Que tem paciente que já chegou no meu consultório, marcou uma consulta, aí chegou e falou, não, hoje eu não vim para consultar, hoje eu vim para conversar com você. Então assim, aí e assim, foge um pouco da questão profissional e ética, mas nós quando assumimos um caráter de evangelização, eu acho essa responsabilidade de levar Jesus, você também tem que estar preparado para as coisas que vão acontecer na questão, porque as pessoas estão sedentas de Deus, as pessoas estão sedentas de Jesus. Mas até mesmo a questão de um espaço de acolhida. Sim. E também muitos consultórios, muitos profissionais, eles vivem isso. Mas nessa sua vivência profissional, então, você começou 2017, 2018? Na verdade, a minha vivência profissional foi no final de 2019, né? Porque eu saí da faculdade e eu fui fazer residência em cirurgia bucomaxila. Então, depois que eu terminei minha residência, que eu comecei verdadeiramente a fazer meus atendimentos, essas coisas, né? Mas, assim, então eu tenho 6 anos, na verdade eu tenho quase 9 anos de formado, mas eu tenho 6 anos de profissão, nessa profissão, né? E no meio do desenvolver disso, que inclusive está até aqui, você trouxe as mãos que curam, corações que oram. Sim. Em que momento e como que foi a fase, assim, eu vou escrever um livro, eu vou produzir, eu vou falar com profissionais de um modo especial da saúde? Assim,
em 2020 veio a pandemia, né, padre? 2020 foi a pandemia. E foi um choque para todo mundo, né? Foi um choque porque muitas pessoas não estavam preparadas para viver o que viveu, né? Sim. E parece que faz tanto tempo que aconteceu tudo isso, na verdade faz pouco tempo. Se a gente parar para pensar, não tem 3 anos, né, que se findou tudo, né? Foi 2022 que veio a vacina, que começou ali os ciclos das vacinas, né? E depois acabou tudo isso. E assim, em 2021, eu estava trabalhando em um hospital já, eu trabalhava na porta de um hospital como cirurgião bucomaxilo, e eu comecei a ver as pessoas ficando depressivas, ficando ansiosas, muita gente com medo de trabalhar, porque as pessoas, imaginem, as pessoas saíam de casa e, desculpa, teve uma parte, né, que você pegar Covid era sentença, né, tinha gente que, dependendo, eu vou falar até algo grave, né, mas tinha gente que pegasse Covid e era sentença de morte. Sim. Né? Assim, não tinha. E também o modo com que as coisas elas foram nos colocadas então, não foi assim, um momento fácil. E aí eu falei, eu preciso evangelizar. Então a virada de chave minha foi ali em 2021, até eu comecei a fazer um trabalho, eu falei, eu preciso rezar pelas essas pessoas, porque se eu não estou na linha de frente, a gente precisa de alguma forma ajudar. Então eu ia uma vez na semana rezar pelas essas pessoas. Então eu rezava pela equipe de trabalho, fazia formações de espiritualidade para os profissionais de saúde. Teve um vídeo que você e aí teve um vídeo que até mandei para o senhor, que foi um vídeo que em plena pandemia eu entrava dentro das UTIs para evangelizar, para rezar não só pelos profissionais, pelas pessoas que estavam ali. E aquilo ali começou a mexer no meu coração, Deus começou a falar no meu coração, porque quantas pessoas precisavam às vezes de um abraço, um carinho, de um afeto. E tinha muitas pessoas que, eu falo, nós profissionais da saúde, nós estamos preparados para resolver tecnicamente. Eu falo isso não só com os cirurgiões dentistas, mas também eu estendo isso para os enfermeiros, para os médicos. Nós estamos preparados para resolver tecnicamente, teoricamente, os problemas que acontecem. Então, todos os fatores que saem do controle do padrão de normalidade, nós somos treinados a vias teóricas e técnicas, cada um na sua área, para resolver isso. Só que existem uma limítrofe para os profissionais de saúde, para quem trabalha dentro do hospital, que é uma linha limítrofe que ninguém muitas vezes está preparado para falar, que é o limite entre a vida e a morte. E a linha tênue entre vida e morte, ela é uma linha muito estreita quando você trabalha em algo muito crítico, em uma situação crítica. Claro. E muitas pessoas faltam discernimento, às vezes, espiritual, não porque elas querem, mas porque elas não foram ensinadas a isso. Elas não foram treinadas a isso. Então, você precisa, quando veio essa vontade de escrever esse livro, foi para quê? É um manual justamente para quê? Para que as pessoas possam desenvolver pelo menos um pouco da espiritualidade, para que elas consigam ter um discernimento através do Espírito Santo, através de Jesus, para que elas consigam ter um discernimento para entender que essa linha tênue, às vezes, ela pode ser entendida e ela pode ser superada de uma forma mais leve, entendeu? Então, o livro mesmo, quando foi escrito, foi isso que Deus suscitou no meu coração, para que as pessoas pudessem, e isso também veio também de um treinamento que a gente fez e depois virou uma espiritualidade para profissionais de saúde, que foi baseado na vida de São Lucas. Nós fazíamos uma espiritualidade que era um curso de curso formativo de 4 encontros que falava da vida de São Lucas e abordava a espiritualidade. Aí abordavam sobre a limítrofe entre vida e morte, o cuidado emocional que o profissional de saúde precisa ter, né? Então, eu gostaria de falar mais sobre isso. Sim. Sobre a questão... Porque aqui no livro você aborda, estava até procurando antes, porque eu ganhei o livro. E você que não tem desejo, como que a pessoa faz isso pra só entrar na Amazon, digitar lá mãos que curam, corações que oram, que tá lá no Amazon. Mas como sair da técnica e tocar o humano? Como sair da técnica e tocar o humano? É porque por exemplo, posso dizer da minha experiência, que você já passou, e aqueles também que estão nos assistindo, que por vezes nós vamos para profissionais, enfim,
para médicos que é só técnico. aquilo. E tem outros que já conduz de um modo que é humanizado. Sim. Como que para um profissional ou até mesmo para um estudante, para alguém que esteja nos assistindo, que esteja nos acompanhando, que tem esse desejo de como a pessoa pode, ela não ficar somente no técnico, mas ali também tocar o humano daquela pessoa, daquele que é o seu consolente. Existem, padre, pessoas que... Aí, lembra que eu falei dessas limítrofes? E também tem as limítrofes emocionais. Nós, seres humanos, nós somos imagem, né? A própria palavra vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus se nós verdadeiramente estivermos com Deus, com graça, em estado de graça. Nós somos o reflexo daquilo que nós produzimos ao outro. Então, o reflexo que nós temos como profissional, o meu reflexo como profissional, eu aprendi isso. Você precisa ser o reflexo daquilo que você quer refletir. Então, não dá para você ser um reflexo de luz se você tapa a luz. Não dá para você ser um reflexo de graça se você não deixa a graça acontecer. Não dá para você ser um reflexo do amor se você não tem amor. Então, para tocar a humanidade, para nós termos esse atendimento humano, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual o reflexo que nós queremos ser para o mundo. Eu quero ser reflexo e mais semelhança de Deus? Ou quero ser um reflexo e mais semelhança do mundo? Então, quando a gente entende isso, que nós estamos aqui de passagem, que nós somos apenas passageiros, nós estamos aqui para propagar o amor de Deus, propagar o amor de Cristo, sermos reflexo e semelhança dele em graça, nós começamos a entender que tudo que é mundano não faz parte da gente, faz parte do que nós simplesmente consumimos aqui. Porque lá não vai ser consumido o que é consumido aqui, né? Então, as técnicas, eu falo assim, não adianta você ser um excelente profissional. Você pode ser o melhor cirurgião, você pode ser o melhor clínico, você pode ser o melhor, se você não for humano, você falhou na missão. Então, e para você ser humano, você precisa refletir aquilo que você quer ser. E o atendimento humanizado é isso. Primeiro, quando o paciente entra na sua frente, precisa ser o reflexo dele. Porque nós somos reflexo e semelhança do próximo. Nós precisamos refletir o que nós queremos ver no próximo. É igual quando nós olhamos diante do próximo. Se nós olhamos diante do próximo, nós só vemos inveja, nós só vemos ódio, nós só vemos inveja, nós só estamos olhando de uma forma errada. Você tem duas formas de olhar o outro. Com amor, misericórdia e compaixão, ou com raiva, ódio, né? Então, a forma que você aborda o outro, a forma que você enxerga o outro, faz de você reflexo e semelhança do próximo. Então, para que você seja mais humano na sua profissão, você precisa ser reflexo e semelhança do próximo. E eu acho que não existe palavra melhor para que você colocar no lugar do próximo do que empatia. A empatia é o sentimento que abre as portas para que esse reflexo que eu estou falando, ele possa se assemelhar no outro. Sem o reflexo dessa forma, a gente não consegue, de forma alguma, transmitir aquilo que a gente gostaria de transmitir, entendeu? Mas é muito bonito. Sim. Ouvindo você falar, me fez pensar, porque por vezes se entende que a espiritualidade ela é algo religioso, e não. É algo que ela compõe aquela que é a transcendência humana. Sim. Então, nos compõe naquela que é a nossa essência, mas nós seguimos uma parte religiosa que é cristã católica. Como é ser um cristão católico, profissional na área da saúde, que em meio a tanta ciência, você vê o sobrenatural de Deus naqueles que são seus atendimentos, ou até mesmo naquelas que são as cirurgias que você realiza, naqueles que são os casos que você acompanha? Assim, padre, uma coisa que é muito legal, que assim, eu acho que a ciência, para começar, ela é dom do Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo fala que um dos dons é a ciência. E a ciência, ela não está limitada só à parte científica, mas também a compreensão, né? A forma que você consegue compreender as coisas. Então, assim, hoje eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, fiz mestrado na área, estou terminando meu doutorado.
nessa área. E aí, não tem como, existem limítrofes, linhas, que não tem como, que a ciência não consegue explicar. E aí, é a espiritualidade, que o senhor acabou de falar. A questão espiritual, vou dar um exemplo clássico. Você pensa, uma pessoa que morre, que entra em falência. A pessoa, quando é declarada morta, se você pegar o peso dela antes de falecer e ela depois de falecida, minutos após, e você colocar ela numa balança, não sei se vocês sabem, mas o peso dela é menor. O peso dela, quando ela morre, ela fica menos pesada, fica mais leve. E quando você começa a entender que tudo que você consome, tudo que é dado, todo presente que Deus te dá é graça dele e não do mundo, você começa a entender que o conhecimento técnico é apenas algo que é um dom que o próprio Deus nos deu. Porque as pessoas falam assim, mas a ciência está avançada. Mas Deus permite. Deus permite porque, todo mundo sabe, nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Então o conhecimento que nós temos é dom de Deus. O conhecimento que Deus dá para a medicina, que dá para a ciência, é dom dele. E nós estamos aqui para aproveitar esses dons. Então nós precisamos primeiro saber que tudo é feito pela graça dele e não nós. Então eu, Gabriel, hoje, a graça é dele, não minha. A graça que eu posso estudar é de Deus, não é com o Gabriel. Então, quando a gente começa a entender que Deus é o Senhor da nossa vida, isso faz parte do senhorio dele na nossa vida. Quando a gente começa a entender que as coisas são feitas através dele, para ele, por ele, a gente começa a entender que o que nós consumimos é apenas parte de um mundo que está te oferecendo tudo através que Deus permite. Então, essa questão de ciência, né? Como que é o Gabriel científico? Gabriel, eu sou uma pessoa muito racional. Eu sou uma pessoa muito racional, mas ao mesmo tempo eu sou muito espiritual. Mas como que você consegue ser racional e espiritual? Porque você precisa equilibrar, padre. Porque a racionalidade é uns fatores que isso está relacionado diretamente também em todos os eventos, muitas vezes paranormais. Eventos paranormais, sobrenaturais, existem em algum grau de racionalidade dentro deles. Que ele é até mesmo estudado pela nossa Santa Igreja. Sim. E as pessoas não conseguem compreender isso. Então eu sou uma pessoa muito racional. Sou uma pessoa estatística. Né? A pessoa que é da ciência, né? É uma pessoa estatística. Como que nós mensuramos para que isso aconteça? Estatisticamente, isso acontece porque é assim e assim assado. Mas nós precisamos compreender ao mesmo tempo que essas estatísticas só existem através do dom da ciência, que é uma graça de Deus. Sim. E as pessoas não param para perceber isso. Então, mas do nada a pessoa descobriu. Tá bom, mas da onde que veio essa luz? Né? Algumas pessoas, os ateus, falam, mas o Big Bang aconteceu. Mas tá bom, mas quem acendeu a faísca? Então, assim, se você começa a entender que você consegue, sim, ter a racionalidade e a espiritualidade juntas num caminho só, eu acho que nossa vida ela se torna muito mais leve, da forma que nós podemos compreender as coisas. Então é isso que eu tento levar. Eu tento sempre equilibrar, mas saber que tudo foi feito para ele, por intermédio somente de Jesus, de Deus. Aqueles que adquirirem o livro, ele é exclusivo somente para profissionais da área da saúde? Para quem não é só para profissional da saúde, assim. É um manual para profissional da área da saúde, mas quem gosta um pouco de entender um pouco do poder da empatia, dos aspectos antropológicos, de compaixão, empatia, é um convite também para aqueles que não são profissionais da saúde. Para estudantes, talvez é muito importante. Inclusive, eu já li, como eu disse anteriormente, e uma das partes que eu gostei muito é o capítulo 4, se eu não me engano, que fala sobre a questão do luto. Sim. Tanto de lidar com a perda, quanto também como vivenciar o luto dentro do ambiente de trabalho. É um capítulo muito interessante, assim, muito rico em detalhes e com aprendizados.
Inclusive, eu tenho alguns profissionais da área da saúde que eu já falei, olha, eu vou te dar uma indicação de um presente. Você vai na Amazon e compra lá o livro para que você possa ler e aprender. Qual foi o capítulo que você mais gostou de escrever? Talvez o que eu mais gostei mesmo é Foi o final, a arte da empatia. Lembra que eu acabei de falar? Que a empatia é um exercício diário que a gente tem que se colocar, né, Padre? Porque a empatia, ela não funciona, ela funciona em todo momento. A empatia, ela funciona quando a gente está dentro do nosso consultório. A empatia, ela funciona quando o senhor está atendendo um leigo. A empatia, ela funciona quando a gente vai na padaria, a gente pede um café, e quando a gente pede o café, a atendente olha com cara feia pra gente. Quando alguém corta a sua frente no trânsito. É isso aí. Principalmente aqui. Então, o trânsito então, assim, a empatia é isso. A empatia é quando você tá ali na direita, né? Que nem você falou, tá na direita e o cara tá sentando a mão na buzina, achando que você tá errado. Então, a empatia é se colocar no lugar do outro, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, às vezes aquela pessoa que tá te servindo um café, que tá te servindo a refeição, que tá para baixo, tá com a cara fechada, às vezes ela passou por dias tão ruins, por situações tão ruins que talvez você nunca tenha vivenciado na sua vida, e as pessoas não estão preparadas para muitas vezes entender o lado da pessoa. Então, quando você pratica, se coloca no lugar do outro, talvez é o primeiro objetivo que nós temos como cristãos, assim, cristão no sentido de entender o outro, se colocar no lugar do outro, e principalmente, porque quando a gente se abre as portas da empatia, aí vem a misericórdia, vem a compaixão, vem o amor. Porque não tem como você olhar com empatia sem olhar com amor. Porque o amor, ao mesmo tempo que ele acalma, o amor também ele tem que ser compassivo, principalmente com o outro. Sim. E quando a gente não tem essa compassividade com o outro, a gente perde a mão e o controle das situações. As pessoas hoje, elas têm ficado muito, os descontroles emocionais, muitas vezes, hoje, não é por ira, por estresse, é por falta de entendimento. A maioria dos relacionamentos que ocorrem, que acabam, a maioria dos casamentos que têm acabado hoje, que tem se esfacelado, não é por falta de amor, falta de compaixão, é falta de empatia, de diálogo, de entendimento. É porque, na verdade, a empatia, ela perpassa todas as nossas dimensões relacionais. Sim. Toda a nossa vida. E nós somos convidados a sermos pessoas empáticas. Inclusive, teve uma vez que eu ouvi Foi numa formação, no meu período que eu era seminarista, e que eu achei muito interessante, porque a pessoa que estava fazendo uma palestra, ela pegou e falou que ela aprendeu a ser empática com Jesus. Porque ela começou a olhar na palavra e ver aquelas que eram as ações de Jesus. Sim. E não se faz, ao menos, se faz poucos anos que parece que é falado da empatia, que é nos colocado. Sim. Isso é algo muito interessante, também são aquelas evoluções que nós vamos tendo enquanto sociedade. Sim. Eu lembro que se falava que depois de 2020, depois da pandemia, a sociedade ia ficar muito diferente. Ficou diferente, mas muitos não se tornaram empáticos. Alguns revelaram aquilo que a pessoa já era. Isso aí. Mas nesse seu caminho enquanto evangelizador, autor de livro, professor, enfim, o que você diria pro Gabriel se você encontrasse ele quando teve dos 7 aos 10 anos, que começou a participar de um grupo de jovens? O que eu faria? O que você falaria? O que eu falaria é: tá difícil. Tem fase que vai piorar, mas depois melhora. Não, mas assim, tá difícil, mas vai valer a pena tudo isso. Tá difícil, não desista e vai valer a pena. Porque hoje eu falo que tá difícil e vai valer a pena, segue que vai valer a pena, eu falaria segue e vai valer a pena, porque é igual mesmo, Jesus fala, quer me seguir? Toma tua cruz e segue-me. E eu falo tomar a cruz é assim, padre, você ter cura é quando você, eu acredito que curas espirituais é quando você olha para trás de tudo que você passou, você olha e você fala assim, tudo isso valeu a pena. Tudo isso foi para um propósito. E hoje eu olho para tudo que eu passei, não para ser melhor nem pior que ninguém, mas eu olho para trás e falo,
valeu a pena. Valeu a pena sofrer. Valeu a pena tomar minha cruz. Valeu a pena estar aqui hoje. Valeu a pena eu conseguir ser o Gabriel que eu sou hoje, porque eu precisei passar por aquilo. Então, eu não faria nada diferente. Faria sim, os erros que eu tive. Todo mundo tem erro, todo mundo cai, todo mundo peca. Nós somos pecadores. Mas eu olharia para trás de novo e falaria: vale a pena. Continua. Você está no caminho. E talvez se eu não tivesse passado por nada que eu passei, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Eu gostaria de que você pudesse deixar um conselho para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, ou até mesmo os mais jovens, que talvez esteja passando por uma fase assim, seja um matrimônio, por alguma doença. O que você teria a dizer para eles? O que eu queria dizer para você hoje é: toma a tua cruz e segue. Jesus nunca, principalmente nossa mãe, Nossa Senhora, nunca deixa seus filhos desamparados. E não vai desamparar você. Os processos de cura, os processos de batalhas, os processos de obstáculos, cada um tem o seu. Mas nós não podemos desistir daquele propósito que Deus preparou para a sua vida. Às vezes você olha e você fala assim: mas onde está Deus no meio de todo esse caos? Deus está aí com você. E Ele vai se revelar quando você menos esperar. Uma coisa, padre, é você seguir em frente com Deus, e outra é você desistir sem Deus. Porque quem tem Deus não desiste. Eu falo: seguir com Deus ou desistir sem Deus. Se você desiste, você não está com Deus. Porque Deus não deixa os seus filhos desistirem. Então, eu acho que a luta com a cruz, com os obstáculos, ela é diária. Todos nós temos. E nunca vai acabar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter dificuldade. O que a gente precisa é ter discernimento e ter uma vida de oração para que a gente possa escutar Deus quando muitas vezes Deus também silencia. Porque Deus também está no silêncio. Às vezes a gente acha que Deus só... Desculpa, né? As pessoas estão muitas vezes esperando aquela graça, que Deus resolva o problema, que Ele venha com arcanjo, com São Gabriel, São Rafael, né? Desça com aquele esplendor como relatado. Não, muitas vezes Deus vai falar no silêncio. E o silêncio não é ausência. É presença. É presença. E por vezes o Senhor ele vai se fazer presente na nossa vida por meio de momentos que nós nos sentimos mais sozinhos, mais uma ausência da presença dele, mas no fundo é um período também de amadurecimento, de crescimento. Mas o Senhor ele sempre está ao nosso lado, ele sempre caminha conosco. Isso aí. Gabriel, dentro daquelas que são as suas missões, os seus apostolados, o que você mais se identifica, assim, o que mais faz seus olhos brilharem? Talvez é o Ministério de Cura e Libertação. É algo que muita gente não fala, né? Mas é algo que eu acho que é algo que faz com que eu brilhe, sabe por quê? Porque através desse ministério é um ministério que eu não tenho controle sobre a racionalidade. É como, sabe, eu mergulhar nas águas profundas mesmo e assim, aqui eu não tenho domínio. E tudo que eu não tenho domínio, eu sou fissurado. Que é tudo que sai do nosso plano racional, eu fico muito fissurado. E eu falo que o ministério através... Por isso que eu falo assim, né, eu nem falei, mas eu sou... cria, né? Eu falo que sou cria da renovação carismática. Então, quem é da renovação gosta das experiências místicas, né? Claro. Da experiência mística com Cristo, experiência mística com Maria. E eu falo assim que o Ministério de Cura e Libertação, talvez hoje, é aquele que eu falo que é a menina dos meus olhos, assim, que eu olho assim, eu falo assim, como? Sabe, que isso é o místico, né? Aquilo que encanta, né? Não que encanta pelo sobrenatural, mas encantar assim que você não consegue entender, que é só algo que só Deus é capaz de fazer. E sai totalmente do Gabriel. Porque a gente, às vezes a gente só é o jumentinho ali. Que é Jesus que tem que passear, não é o Gabriel que tem que falar. Eu sou apenas o jumento ali, sabe? O jumentinho ali. Que Jesus... E Jesus, quando ele faz, você tem que olhar e falar assim, glória a Deus.
como Jesus é maravilhoso, como que isso aconteceu? E essas experiências fogem, então isso é aquilo que faz o meu olho brilhar, assim. Nosso tempo já vai adiantado. Sim. E eu quero fazer com você um jogo rápido. Sim. Eu digo uma palavra. Sim. E você pode responder com outra ou com uma frase. Tá. Família. Base. Igreja. Santa. Fracasso. Pecado. Sucesso. Sucesso. Ter Jesus verdadeiramente em nosso coração. Um santo de devoção. Santo de devoção. Santo Agostinho. Olha só. Esse também falou Santo Agostinho. Que legal. Se pudesse conversar com alguém. Com Jesus. Mãos que curam. Corações que oram. Um livro. Um livro. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Um versículo bíblico. Coragem, eu venci o mundo. São João 16,33. No mundo haverá de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Um medo. Um medo? Desculpa, eu não tenho medo de nada, não. Hoje eu não tenho. Tenho medo, sim. O medo de perder o contato que eu tenho de Jesus. Só isso. Me afastar de Jesus. Um título de Nossa Senhora. Um título de Nossa Senhora. Pode ser uma virtude ou não? Pode. Uma virtude? Silêncio. Nossa Senhora do Silêncio. Um sonho. Um sonho? Nenhum. Também eu não tenho. Talvez, sim, desculpa, o sonho, assim. Como Gabriel, não tenho mais nenhum, assim. Eu já tive os que eu poderia materiais, eu já, graças a Deus, consegui realizar. Mas um sonho é continuar evangelizando e que Deus possa continuar me usando. É isso. Uma música. Uma música. Agora, eu esqueci o nome dela, mas é do Padre Zezinho, que é A Decisão é Tua, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. É Vocação, não é? O nome dessa música? Pois é, eu não sei. Eu acho que a decisão é sua. Não, é Vocação o nome dessa música. Pode ser. Eu acho que é. Porque o Padre Zezinho é um espetáculo. É um espetáculo. Não consigo dar conta, porque ele tem muito sucesso, né? Mas assim, é muita música. Muita. Eu lembro que eu tive um professor que eles são bem amigos, são confrades, também o padre, que falou que assim, ele ia por vezes para um simpósio ou por um retiro pessoal. Ele voltava, na época se falava CD, hoje é EP, ele né? fazia um CD, né? Em 3, 4, 5 dias. Sim. É impressionante. E acredito que tem muitas obras que nós não temos dimensão. Se você pegar a maioria dos CDs dele, assim, tem muita música muito sucesso na nossa igreja, que é composição dele. Dele. Mas eu gosto muito do Padre Zezinho. Gabriel por Gabriel. Gabriel por Gabriel. Continua, segue firme. Uma das coisas que, enquanto nós conversávamos, eu me recordei agora do bate-papo. Sim. Do Joga Rápido aqui. É com relação aos seus CDs. Aos meus CDs. Pois é, você já não tem alguns EPs, CDs não, né? EP, né? CD. Na verdade, que hoje é... É muito 2000. Nossa, muito 2005. É que assim, ó, os meus CDs, é que assim, uma coisa que é até engraçado. Gabriel, por que você gravou CDs? Eu não cantava. Lembra que eu falei que eu era músico? Eu não cantava. Só que aí, eu ia pros retiros, ia pros campamentos, e aí Deus me dava
uma letra, eu escrevia a letra, eu ia lá e começava a tocar a letra. E aí eu oferecia pra um, ninguém queria, oferecia pra outro, ninguém queria, oferecia pra outro, falei, se ninguém quer, eu quero. Eu vou fazer, então. E aí foi aí que eu comecei. E aí eu comecei, e aí, graças a Deus, deu certo. Então, assim, hoje eu tenho acho que 5 músicas já lançadas, tem um CD chamado Gerações com um grande irmão meu que é mais velho, que é o Manuel Batista, que a gente fez. É um EP. EP chamado Gerações. E hoje nós temos, no forno aí 10 músicas, um EP novo. 10 músicas, faltam. Mas tem aquele litúrgico. Esse próximo EP vai ser um EP contendo 5 músicas litúrgicas, né? Músicas para missa. Tanto é que ele vai chamar Músicas para Missa. Que bacana. Gabriel, nesse momento você fica livre para dar uma mensagem, para falar aquilo que você desejar, do fundo do seu coração. Não, eu queria só agradecer a presença, né, aqui mais uma vez, o convite. E que bom que deu certo. Que bom que deu certo. E também, né, deixar para que você também, como o padre falou, que você que esteja passando por um momento difícil, tem que assistir esse podcast, porque tá lá no YouTube, clicou lá, achou legal. Mas, ou assim, no Spotify. Não desista de Deus, não desista de caminhar com Deus, não desista da nossa igreja, tá? Não desista, não sei o quanto você tem caminhado com a igreja católica ou não, mas não desista da igreja, não desista da sua vocação, não desista das coisas de Deus que Deus tem preparado para a sua vida. E assim, que eu acredito que a nossa vida é isso, é não desistir daquilo que Deus nos compete, as missões que Ele deu. A gente não pode desistir. Se a gente desiste, acabou o propósito. É isso aí. Então, nosso muito obrigado, Gabriel, pela sua presença. Também a você que está nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok, enfim, no Spotify. Esteja conectado conosco e assim nós vamos juntos evangelizando. Se você desejar manter contato também com o Gabriel, pode seguir ele nas redes sociais, é Gabriel Marques. Segato. GabrielMarques.Segato. E se você desejar o livro Mãos que Curam, Corações que Oram, na Amazon. Na Amazon. Então Deus te abençoe e até o próximo.